partir do artigo 286 do Código Penal, já previsto no título 9 dos crimes contra a paz pública, o legislador veio e estabeleceu aí 4 delitos, né? Que são aí todos os delitos previstos aí nos crimes contra a paz pública. Antes de falar especificamente sobre o primeiro crime, incitação ao crime do 286, bora a ideia aí de uma ideia geral aí, qual que é a finalidade do legislador penal ao estabelecer lá um título específico e cuidar com o seguinte nome: dos crimes contra a paz pública. O que é paz pública, né? Então, todos os delitos que a gente vai ver a partir de agora, do 286 ao 288A, eles tutelam, protegem a paz pública. O que é paz pública, né? Então, vale a ideia aí, o conceito de paz pública. Paz pública, senhores, é sinônimo de ordem pública, tá bem? Ordem pública é que as coisas estejam tranquilas, né? A sociedade tem que se sentir segura, ela tem que se sentir acolhida, tá bem? Ela não pode aí, a paz pública é justamente isso, né? A sociedade não pode temer determinadas circunstâncias, inclusive, ordem pública, para quem teve aula já de processo penal, prisão em processo penal, ou para quem vai ter ainda, dependendo do semestre que tiver, um dos motivos para se decretar prisão provisória, prisão preventiva de alguém, é justamente quando o crime atenta contra a ordem pública. Nesse momento de coronavírus que a gente está vendo aí, você aí do outro lado, decretaria ou não decretaria a prisão, por exemplo, de alguém que furta, só o furto, né? Crime sem violência, furta, por exemplo, máscaras de um hospital que está atendendo aí, o hospital público atende 1 milhão de pessoas em determinada cidade. Decretaria ou não decretaria? Atinge ou não atinge a ordem pública? Afeta ou não afeta a ordem pública? Poxa vida, aquelas pessoas vão ficar desprotegidas. A ordem pública precisa ser resguardada. O que é essa ordem pública, não? Que as coisas funcionem, as coisas sejam adequadas, tá bem? Ninguém quer que a sociedade fique empolvorosa, não. Quer que as coisas lá sigam em paz, em ordem, com regras a serem cumpridas, tá bem? Essa é o desiderato, essa é a finalidade aqui dos crimes contra a paz pública, tá bom? Uma anotação, tá? Se os crimes contra a paz pública, que a gente vai falar a partir de agora, tiverem conotações, finalidades políticas, eu vou lá para o crime de segurança nacional. Crimes de segurança nacional são previstos lá na Lei 7.170 de 83. E essas tipificações aqui dos crimes contra a paz pública previstos no título 9 do Código Penal, tem lá também tratamento na Lei 7.170 de 83, artigos 22 a 24 da Lei de Segurança Nacional, tá? Conotações políticas, eu vou então para o crime de segurança nacional. Não tem conotação política, eu fico aqui no Código Penal. Legal? Primeiro crime então que a gente vai falar, senhores, é o crime de incitação ao crime, previsto lá no artigo 286 do Código Penal. Tem esse nome, né? Incitação ao crime, e vamos marcar aí o que é isso, tá? Então diz lá o artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. Tem uma pena pequenininha, né? Mas vamos falar sobre ele. Incitação ao crime. Primeiro ponto, então, a ser marcado. O objetividade jurídica, está querendo se tutelar aqui a paz pública, né? Assim entendido também como sinônimo, a ordem pública, que tudo esteja regular, as pessoas não fiquem polvorosas, a sociedade fique tranquila, tá bem? Núcleo do tipo incitar. O que é entendido como incitar, tá? Incitar, senhores, quando você incita alguém a fazer algo, você incentiva ela a fazer algo, né? Você está incentivando, você está estimulando alguém a fazer alguma coisa. E o que é tipificado como crime, esse estimular, incentivar alguém a fazer algo? A praticar crime, senhores, né? O Estado não quer ninguém incentivando outros não a praticar crime, não é? Por óbvio, né? Que comportamentos desse tipo ofendem e atingem a ordem pública, a paz pública. Mas basta só eu incentivar alguém à prática de crime? Não. O tipo penal exige que esse estímulo, esse incentivo à prática de crime seja feito de forma pública. Diz lá o 286, né? Incitar publicamente a prática de crime. Então eu preciso, o sujeito, para que responda pelo crime de incitação ao crime, ele deve praticar esse incentivo, esse estímulo
a prática de crime de forma pública. Os meus destinatários, então, do meu escrito ou da minha forma falada, logo mais falaremos sobre isso, qual modalidade, como pode ser praticado aqui esse crime de incitação ao crime, eu preciso tentar atingir ou atingir um número indeterminado de pessoas, tá certo? Tem que ser feita de forma pública. Eu estou aqui de forma pública conversando com vocês? Estou, tá? Estou sim de forma pública, tá aí aberto, quem quiser acessar, acessa. Eu não sei qual vai ser a dimensão que vai ter das minhas palavras, é sim uma forma pública, tá? Então, a forma pública pode ser, seja no local aberto ao público para um número determinado de pessoas, ou seja por meio da internet, tá bom? Esses são aí os meios. Marcação importante aqui do incitação ao crime, para que eu tenha a configuração, a incidência da prática do crime de incitação ao crime. Eu preciso incentivar de forma pública a prática de crime, tá bom? Então, aquele comportamento que eu estou incentivando e estimulando tem que ter tipificação no Código Penal ou em lei extravagante, considerada como crime. Se aquele meu incentivo, aquele meu estímulo for de contravenção penal ou algum outro ato imoral, senhores, não tipificado nem como delito, eu não tenho crime de incitação ao crime, tá? Eu não tenho incitação de contravenção penal aqui, tá bom? No artigo 286. Aquilo que eu preciso estimular e incentivar precisa ser tipificado aí pela legislação penal como crime, tá bem? Outro ponto importante a ser marcado aqui, para que eu tenha a configuração do crime de incitação ao crime, é que aquilo que eu incentivar ou estimular tem que ser um crime certo e determinado, tá bom? Então a parte de exemplos, tá? Vamos matar todas as pessoas que estiverem corona, que contraírem corona, para a gente não pegar, tá bem? A partir de hoje, nessa data, só a fim de exemplo, pelo amor de Deus, vamos matar todos que têm corona, tá bem? Por que eu dei esse exemplo, senhores? Porque aquilo que eu vou incitar, estimular, incentivar, tem que ser crime e tem que ser certo esse crime. Então, nesse meu exemplo, eu incitei a morte de pessoas, logo estou incitando qual prática de crime? Não é? Crime de homicídio, tá bom? O crime precisa ser certo e determinado, tá? Não pode ser de forma vaga. A partir de hoje, por conta de vamos descumprir todas as determinações do governo e vamos sair para a rua praticando qualquer tipo de crime que a gente queira estabelecer, tá? Essa forma aqui eu não tenho, tá? Eu não tenho incitação ao crime não, tá? Incitação ao crime, então, exige que aquilo que eu incentivar, aquilo que eu estimular, precisa ser tipificado como crime e o crime precisa ser certo e determinado, tá? E a minha mensagem, né, meu estímulo, meu incentivo, deve ter potencialidade de atingir um número indeterminado de pessoas. Legal? Bem? Sujeito ativo. Qualquer pessoa, bem? Não se trata de crime próprio. Qualquer pessoa pode praticar o crime de incitação ao crime. Sujeito passivo é a sociedade, né? A coletividade, aqui é crime vago, tá bom? Elemento subjetivo, o tipo penal só prevê a forma dolosa, né? Elemento subjetivo aqui é somente o dolo, não tem previsão de forma culposa, o artigo 286. Consumação e tentativa, tá? Veja, o legislador aqui não prevê nenhum resultado, né? Não espera que as pessoas pratiquem crimes, né? Então eu estou diante de um crime formal, não precisa produzir resultado, tá? Então a consumação, tá? Ocorrerá no momento que o sujeito incentivou, tá bom? Ainda que as pessoas não venham a praticar os crimes que ele incentivou ou estimulou, tá certo? Tentativa, aqui o cuidado, senhores, tá? Como regra geral aqui, vou falar para vocês que a tentativa, porque aqui a anotação importante? Porque essa incitação ao crime pode ser praticada aqui de forma verbal ou de forma escrita, tá? Então, tudo que for de forma verbal não admite tentativa, tá? Qualquer crime cuja execução do delito possa ser praticada de forma verbal pode ter como regra, e essa regra não tem exceção, não vai admitir tentativa. Por outro lado, quando for possível a prática do crime de forma digitada, escrita, né, por meio de mensagem, vai admitir tentativa, né, porque a minha mensagem não pode chegar àquele que eu gostaria, né, aos terceiros, tá bem? Então, cuidado só com a tentativa aqui, tá? Admite tentativa? Admite, se ela for praticada na sua forma escrita. Se for praticada na sua forma verbal, não vai admitir tentativa, tá certo?